Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Começando mais um podcast Black Yellow Brasil. A gente está começando o episódio 5 do programa falando só sobre Steelers, tudo que interessa dos Steelers. Hoje tô eu, Danilo Batista, vou ser o apresentador de vocês de novo. Para falar com a gente tá o Germano Coutinho. Tamo junto, galera. Mais uma semana aí para debater as novidades do Steelersão. E completa nosso time o senhor Black Yellow, Ricardo Rezende. Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Sempre bom estar aqui junto com vocês. Hoje o assunto é o que eu tô mais animado para falar. Fiz de tudo para poder estar participando da gravação com o pessoal hoje. Vamos lá. Pois é, então a gente vai continuar aqui nesse episódio 5 a nossa série de análise das posições, todos os jogadores de um time, e hoje, nessa alternância aí de ataque e defesa, a gente volta pro lado defensivo, a gente vai falar de linebackers e defensive line, tá? Que são, basicamente, as duas posições que são o orgulho do Pittsburgh Steelers. É nesse ponto aqui em que essa franquia sempre se focou, então por isso que é tão legal falar sobre essa galera. Começando de linebacker, a gente entra, acho que é o nome principal do time há muitos e muitos anos, ele que passou pelo Baltimore Ravens, e isso não é orgulho pra ninguém, já teve na NFL Europe, voltou pros Steelers, ia aposentar, foi pro Bengals, ia aposentar de novo. Desde 2014 a gente tirou ele da aposentadoria e trouxe de volta James Harrison, o cara pelo qual eu comecei a gostar desse time, cara. E imagino que muita gente também. O Harrison é aquela essência, né? A cara do Pittsburgh Steelers, jogador agressivo, vai pra cima do adversário, não tem medo de nada, gosta de enfrentar todo mundo, gosta de falar dentro de campo. Ele é aquele cara, ele não só fala, ele também faz. Isso é muito importante. A gente até brinca com ele, né, por conta do físico que ele mantém com a idade de hoje, que ele é o dono da academia do Steelers, que não importa a hora que você vai encontrar o Harrison lá. Quando você acorda, você entra no Instagram, a primeira coisa que você vê é um vídeo do James Harrison na academia. Quando você vai dormir e entra em alguma rede social, a última coisa que você vai ver é o Harrison na academia. Então não tem o que falar de como o Harrison gosta de se cuidar. A produção que ele traz pro time hoje, com a idade que tem, é algo sobrenatural, desde até do contrato que ele tem. Tá valendo um dia desse aqui pelo site da NFL. O Harrison talvez tenha o melhor contrato de custo-benefício da liga pelo fato de ser o mínimo e ele ser o nosso melhor pass rush hoje na equipe. Então, como o Danilo falou, muita gente torceu por ele, muita gente torce pelos Steelers por causa dele. É um jogador histórico, pode quebrar ainda recordes com a equipe e facilmente tá nessa de se aposentar há um tempo já. Ele pode continuar, essa não pode nem ser a última temporada dele, pode seguir na outra, e na outra, e na outra, porque físico o cara tem. O Harrison chega a ser um absurdo. O cara na academia, como o Ricardo falou, toda hora você entra nas redes sociais dele, ele tá lá na academia. E é aquele negócio, ele chega a impressionar outros jogadores mais novos e que teoricamente teriam realmente admirável. Ele tem o quê? 38, 37 anos, alguma coisa 38, assim. 38, né? Então, pelo amor de Deus, cara, o cara com 38 anos de idade dedica tanto, tá todo dia na academia, já se aposentou, voltou da aposentadoria para ajudar o time. Realmente não se tem o que falar do Harrison, não se tem. Então, ele é um exemplo para basicamente todos os jogadores do time, o profissionalismo dele acima de tudo, e o mais importante, na minha opinião, que, poxa, ele ainda é produtivo, ele ainda consegue render em campo, mas para mim o mais importante nessa fase da carreira dele é que ele está sendo um exemplo para os nossos linebackers, que toda hora eu vejo ele treinando com, por exemplo, o Vince Williams, com o Shazier, com o Dupree. Ele está sendo um exemplo para a nova geração de linebackers que a gente vai formar. Eu trago de novo, como eu fiz no último programa de defesa que a gente fez, um percentual de snaps defensivos do jogador no ano. Entre os outside linebackers, o Harrison foi o que teve mais. Foram 55% dos snaps e ainda mais 13% de snaps de special teams. Nesse tempo foram 15 jogos, temporada passada, 40 tackles combinados, sendo 27 solo, 13 assistidos, 5 sacks e 2
2 fumbles forçados e uma interceptação. Isso tudo aos 37 anos de idade, temporada passada. E com essa produção muito, muito boa, ele é um cara que tá contando 1,5 milhão contra o cap, só. Então, questão de custo-benefício, realmente, é muito, muito difícil de bater o Harrison. Isso porque na off-season passada, muita gente ficou até com receio do quanto o Harrison iria aguentar jogar na temporada, quantos snaps ele iria aguentar. E a gente viu jogos aí, quando a situação apertava, quem ficava dentro de campo não era o Dupree, não era o Jarvis Jones, nem o Moses, era o Harrison que o Tolo optava, que o Porter também, que o Joey Porter também confiava, o Butler confiava. Então, Harrison, vem aqui quem tá precisando de você. E até em outras situações também, quando o jogo já tava um pouco ganho, como contra o Colts, por exemplo, que teve, se não me engano, 2 sacks e meio só nessa partida, o jogo já no final, naquele clutch time, só um trash time, quer dizer, desculpa, só não pra acabar mesmo, ele tava lá jogando como se fosse o final do campeonato, o jogo ter acabado de começar, tava todo o gás. Como vocês já falaram até muito bem, isso serve muito de inspiração para os linebackers. A gente tem talvez o melhor linebacker moderno do Steelers como espelho para essa nova geração que tá chegando, em Dupree, Shazier, Vince Williams, no Motes nem tanto, no Jarvis Jones. Então é aquele negócio, você ter um Harrison em campo para poder ele ajudar, e você olhar na sideline e ver um Joey Porter, que são 2 nomes históricos para o Pittsburgh Steelers, dá muita inspiração. O pessoal tem muito o que aprender com os dois e estão aprendendo hoje ainda. Só completando do Harrison, normalmente você vê em época de pré-temporada, época de minicamp, um quarterback que chama seus recebedores. Você teve faz um campzinho ali. Você já teve o Stafford, por exemplo, chamando lá o Megatron, Golden Tate e a turma dele pra rolar um entrosamento. No Steelers, a notícia que você vê mais frequentemente é o Harrison fazendo como se fosse um acampamento de linebackers com ele. Ele chama os caras, o Shazier, o Jarvis Jones, o Dupree, os caras, não, vem aqui, vamos fazer um intensivão na minha academia, que agora vai. E não é só linebacker que o Harrison convida, o Golden também tá participando esse ano, justamente pra isso. O Golden, a gente não sabe exatamente como é que vai ser a participação dele nessa temporada, mas o cara tá se preparando pra talvez ser o titular no lugar do Sean Davis. A gente não sabe, são 2 disputas no training camp, assunto mais pra frente, mas já é algo que ele tá correndo atrás e seguindo a pessoa correta do time, que é o Harrison, pra isso. Quanto ao fato dos snaps que o Harrison jogou, que o Danilo comentou, eu só queria lembrar que, apesar dele ter participado de vários snaps e surpreendido muita gente, eu acho interessante lembrar que ele surpreendeu também o coaching staff. Eu lembro os técnicos dizendo que a física além da esperada, e por isso conseguia contribuir mais e ficar mais em campo. Então, além dos torcedores que ele acabou surpreendendo, ele surpreendeu também o nosso coaching staff com a capacidade física e a quantidade de snaps que ele conseguia jogar pro jogo. Tá, seguindo aqui na nossa lista de linebackers, o outro cara que é a outra chave de experiência, outro pilar dessa linha, Lawrence Timmons. Se o Harrison é a referência de outside linebacker do time, o Timmons com certeza é a referência dos inside linebackers. Lawrence Timmons, que foi draftado no primeiro round de 2007, então ele já estava no time quando a gente ganhou o Super Bowl 43. Ainda é titular tranquilaço pra inside linebacker, na verdade. Sim, não tem nem muito o que discutir com relação à presença do Timmons dentro de campo. Vai ser assunto também um pouco mais pra frente. A gente já conversou sobre isso internamente, até em grupos de WhatsApp e tudo mais. A questão do futuro do Timmons, como é que vai ficar com relação ao time por conta do seu cap. Eu acho que é algo que vale uma discussão boa um pouco mais pra frente, mas hoje não tenho o que falar também do Timmons dentro de campo, que é um cara que joga todos os snaps. Raramente perde o snap, não sei se temporada passada chegou a perder 1 ou 2 snaps, não lembro bem agora de cabeça. É que ele vai jogar todas as descidas, vai dar o gás em todas as descidas. Taticamente é um jogador muito bom, fisicamente também. Foi a primeira escolha do Tony aqui, né? Em 2007, a primeira escolha foi o Timmons. Então, eu gosto de falar, é um dos caras do Tony que gosta e confia. E como eu disse agora há pouco, é uma questão de a gente falar sobre a continuidade do Timmons um pouco mais pra frente, por quando
desse cap, que eu não me sinto muito confortável ver um cap tão alto com o Simmons e diante de tanta gente que a gente precisa renovar nas próximas temporadas. Líder da defesa, carinhosamente apelidado no grupo como Tim Monstro. O Simmons, ele é, como o Danilo falou, outro pilar da defesa. Ele é, digamos, o jogador, acho que entre os linebackers, o mais efetivo, porque o Harrison não joga tantos snaps assim, como a gente comentou anteriormente. E realmente a única questão que me preocupa nele é o cap. Ele tá contando hoje 15 milhões, e tá contando 15 milhões contra o cap. É um número realmente bem alto. Nós decidimos não estender esse contrato para pegar esses 15 milhões e ir separando nos anos seguintes. Isso, pelo menos para mim, demonstra que se não conseguirmos um pay cut dele, ele não deve continuar mais no time. Porém, eu queria muito que ele continuasse, porque ainda acho que ele tem muito, que ele ainda tem um futebol suficiente para continuar titular na defesa, e ainda vejo ele como, ele é bem sólido, na verdade. Ele nunca foi aquele jogador que vai ser o destaque, porém ele é um cara muito sólido, ele é um cara que não temos preocupação em saber que ele está em campo. Apesar do cap de 15 milhões dele, acho que ele ainda tem algumas temporadas com a gente, claro. Ele aceitando um pay cut, coisa que ele já informou que não seria problema. Tudo bem que quando se fala de dinheiro, nem sempre o que os jogadores falam é a verdade, mas ele já deu entrevista de que não teria problema algum em ter um desconto para continuar em Pittsburgh. Só completando o tamanho da importância que tem o Simmons, ele pegou 95% dos snaps de defesa, mais 14% de special teams, e ainda fez 8% dos snaps de ataque. Então, é realmente um cara que tá quase o tempo todo em campo. Quando ele tá fora, meu amigo, é realmente porque é um special teams. É uma coisa... Desculpa, não é um special teams, é um garbage time. É realmente um momento que já nem interessa mais, então não precisa estar arriscando o cara. Continuando ainda do lado de dentro dessa linha de linebackers, talvez o jogador com o maior teto que a gente tem, ou o que teve a melhor ascensão, isso aí não tem dúvida, Ryan Shazier, inside linebacker, carequinha absurdo de rápido, escolha de primeiro round também dos Steelers em 2014, e o que é que... Aonde a gente consegue classificar o Shazier em termos de liga já? Em termos de top 10, 15 de inside linebackers da liga? Bom, temos duas pessoas aqui que foram, eu acho que, extremos opostos na hora da escolha dele no draft. O Ricardo, como é fã de Ohio State, deve ter ficado incrivelmente feliz com a escolha do Shazier, que eu sei que ele ficou. E eu, honestamente, odiei a escolha do Shazier na época. Eu queria muito um cornerback. Eu tava torcendo pro Denar, que acabou indo pros Bengals, pra variar, né? Eles roubam o cornerback que eu quero, mas o Shazier, ele é basicamente o linebacker moderno que a gente precisava, aquele cara rápido que consegue cobrir uma boa porção do campo, um cara muito atlético, o spark dele é absurdo. Em relação a entrar no top 10, top 15, top 20 da liga, eu não vou nem arriscar, eu prefiro nem arriscar, mas com certeza entre os, digamos assim, linebackers para um futuro próximo, sei lá, daqui a 3, no máximo 4 anos, com certeza eu acho que ele tá no top 5. Ele tem muito potencial, o potencial dele é muito grande. E se Deus quiser, ele vai ser o próximo grande nome do nosso linebacker corps, como se fala. Aí continuar com a tradição do nosso time, né? Somos conhecidos principalmente pelos grandes linebackers que tivemos durante a história. O motivo de eu estar tão animado para participar hoje é justamente esse rapaz. Eu sou muito fã do Shazier, muito mesmo. Vou botar um jogador favorito de defesa hoje, é o Shazier. Se for preparar a próxima camisa que eu vou comprar do Steelers, é do Shazier. Eu sou presidente, como o Germano já antecipou, eu sou presidente do fã-clube do Shazier, eu gosto muito dele, por todas as características que ele tem dentro de campo, como ele atua, tudo, como o Danilo comentou, onde é que botaria ele em termos de liga. Me deu uma temporada saudável do Shazier, que ele joga 16 jogos, sem complicações, como ele vem tendo nas últimas, com a sua saúde e com lesões, e ele fica no top 5 da liga, tenho certeza disso, que ele tem DNA de ser o playmaker. Quando o Tony selecionou ele, foi por conta desse fator, que a defesa
tava carecendo de um jogador como esse. O Timmons é um jogador sólido, como já comentaram. O Chazier é aquele playmaker que vai fazer aquela típica jogada com um wildcard contra o Bengals e forçar aquele fumble no Bernard quando o jogo parecia estar acabado. Quem fazia muito, não vai esquecer, o Polamalu por muitos e muitos anos era o playmaker da defesa. E o Chazier vai assumir esse papel e vai assumir muito bem. Que vai ser aquele cara que não vai tremer e já tá se mostrando crescendo nas horas decisivas. Fez numa temporada passada, na semana 2 contra o 49ers, talvez uma das melhores atuações de defesa da história do Steelers foi naquela partida, que o que ele jogou naquele jogo foi um absurdo que ele fez. Se alguém tem alguma desconfiança com relação a ele, naquele jogo serviu para acabar totalmente. Só algum que vai ficar contra o Chazier. Agora a questão é essa, ele tem uma certa dificuldade para se manter saudável. É a preocupação que tem ao redor dele, inclusive já na off-season fez toda a preparação, mas mais dentro de campo, que é aquele negócio. O Chazier é um cara tão atlético, tão absurdo de atlético, que nem o corpo dele consegue aguentar. O cara corre, o cara se joga na frente de todo mundo, mesmo estilo do Polamalu. Tem hora que o corpo fala, pô, não é possível que o cara tá fazendo isso, tem que dar uma pausa, tem que parar. E é isso que acontece com o Chazier. Verdade. Enquanto você falava, eu vim dar uma buscada aqui em rankings de inside linebackers. O Bleacher Report fez um top 50 só de inside, e o 41 era o Timmons e o 27 era o Chazier. Timmons, ok, fez 95% dos snaps. O Chazier fez 60%. Pô, se com 60% dos snaps ele tava ali em 27, realmente, bota uma temporada inteira, meu amigo, que esse cara vai explodir. Rapaz, eu achei nesse ranking aí do Bleacher Report, eu achei o Timmons muito... Voltando um pouco, né? Já que você comentou desse ranking, eu achei o Timmons muito abaixo, na verdade. Acho que 41 tá muito pouco pra ele. Eu não consigo imaginar 40 nomes de inside linebacker hoje na liga superiores a ele, mas enfim. O do Chazier em 27, que também tá um pouco abaixo, porém não tanto quanto o Timmons. 27 talvez esteja até um pouco próximo do que eu chutaria, que seria um top 20, digamos. Então não tá tão longe assim da realidade, não. Mas é aquele negócio, o Timmons é um jogador sólido que basicamente só quem conhece, acompanha de perto o trabalho dele, seja a torcida do Steelers. Acho que o Chazier, depois da temporada passada, depois daquele jogo contra o Bengals, explodiu pra liga, por conta do fumble que ele fez, e também já começou o zoom em torno dele depois daquele jogo contra o 49ers. Então, eu acho que esse ranking tá mais ligado a isso. O Timmons é um cara também discreto, low profile. O Chazier se mostra um jogador atlético, é uma bomba dentro de campo, como a gente vê. Passa mais por conta dessa situação, eu acredito. Pois é. Ainda seguindo nessa sequência de escolhas de primeiro round que a gente teve, vou falar de dois aqui. Primeiro round de 2013, Jarvis Jones, e o primeiro round de 2015, Bud Dupree. São os outros dois outside linebackers. Outside linebackers, nomes fortes que a gente tem aqui. Jarvis Jones, o Steelers não vai fechar, não assinou a opção de 5º ano dele, o que significa que ele tá em ano de contrato. Ou ele explode agora, ou não vai ter a chance de ganhar a mega grana que ele podia ganhar se ele jogasse muito bem. Também assinamos o 50-year option dele, porque eu não lembro exatamente agora quanto é que seria esse valor, mas se eu tiver que puxar um pouco para a lembrança, eu chutarei que está próximo de 9 milhões, algo assim. Ele hoje em dia não vale esse valor ou algo próximo disso. Não vejo ele valendo 9, 10 milhões, não vejo. Como escolha de primeira rodada, todos nós sabemos que ele veio com um hype muito grande. Até hoje ele não correspondeu a essa expectativa. Talvez ele seja um outside linebacker. Na verdade, talvez não. Ele é um outside linebacker bom em parar o jogo terrestre. Porém, em chegar ao quarterback adversário, nós temos infelizmente visto que ele não conseguiu progredir o jogo dele para melhorar nesse aspecto até agora. E eu honestamente não acho que a próxima temporada vai fazer tanta diferença assim. Ainda acho que ele é um nome bom para se ter no elenco, os problemas de pass rush. Eu, honestamente, não acho que o Jarvis Jones, ou então o Jarvinho, como ele é carinhosamente conhecido, vá dar um 360 aí e se mostrar ser aquele cara que ele parecia ao sair de Georgia e se declarar pro draft. Aquele cara que lidera a nação em sexo. Eu não acho que na NFL ele vai ser um cara... Para mim, ele vai ser mais um
cara sólido, aquele cara que você pode confiar, aquele cara que vai parar a corrida, de vez em quando vai produzir um sec, mas não vai ser aquele cara consistente no pass rush que a gente tá precisando. Como eu disse, o Steelers declinou de assinar a opção de 5º ano, ia ser um contrato de 8,4 milhões e de 26 jogos, de 36 jogos que ele jogou, 26 como titulares, são 5 sacks em 3 temporadas, sendo que 2 foram na temporada passada. Então realmente é um cara que ainda tem que mostrar muita coisa. Chega a ser um número deprimente, porque um cara de primeira rodada ter 5 sacks em 3 temporadas, realmente ele como posso dizer assim, realmente é justificável algumas pessoas chamarem ele de bust. 5 sacks em 3 temporadas não é aceitável. Não seria aceitável, imagino eu, que nem para uma escolha de terceira rodada. E a gente acho que se decepciona mais com o Javi Jones diante da situação que ele chegou aos Steelers, com todo o hype, como já comentaram aqui, vindo de Georgia. Líder da SEC em sacks, uma das melhores conferências, a melhor conferência do college football. Líder do país em sack. O Javi Jones era contado pouco antes de começar todo o rumor do draft como uma escolha top 5. Caiu para top 10 e se chegasse no nosso colo seria algo para se comemorar. E ele caiu, então eu lembro que não foi uma escolha que demorou muito para acontecer. Foram certeiros no Javi Jones, na expectativa que ele fosse ser nosso próximo franchise outside linebacker para recuperar o pass rush que vinha tão fraco, né, nos últimos anos, depois da saída na época, né, do James Harrison e a queda de produção do Lamar Woodley também. Toda a transação, né, que eu vi no front seven do Steelers, e o Javi Jones parecia ser aquele cara que podemos dizer que seria o que o Shazier é hoje, basicamente, ser o playmaker da defesa diante dos holofotes que ele saiu do college football. Lembro que o Javi Jones na época estava com uma lesão nas costas que muita gente falou que iria afetar a carreira dele todinha. Hoje a gente pode estar vendo isso, né? Porque até na época o 40-yard dash dele foi de 4,9 segundos, ele chegou um pouco fora de forma, então a gente justificou isso pela lesão. Hoje eu vejo o Javi Jones como aquele típico cara esforçado, tem boas intenções, treina, o Tony reconhece isso, mas dentro de campo não oferece a produção esperada. Até ano passado teve bons flashes, nada mais do que isso. Em 2014 ele vinha tendo até uma temporada um pouco consistente, até a lesão dele contra o Panthers, né, que tirou ele da temporada basicamente com uma lesão no pulso. Também tem quem diga que a lesão do pulso dele demorou muito para se recuperar, até para a temporada passada também. Então acredito que esse ano vai ser aquele ano sem desculpas, porque ele não tem queixa de nenhuma lesão. Vai ser aquele breakout year para ele, agora ou nunca, para ver qual vai ser o destino do Javi Jones. Eu espero que ele consiga manter o ritmo mínimo na equipe. Como o Germano falou, tem a qualidade de ser muito bom contra o jogo corrido. Tem gente até que gosta de brincar falando que o Javi Jones seria o melhor inside linebacker do que outside linebacker. O Porter tá fazendo um bom trabalho com os meninos, é um cara que viveu muito dentro de campo. Tem muito ainda que ensinar também a ele, e tem o James Harrison como companhia. Então, tutores ele tem de sobra. Fico curioso para ver qual vai ser a produção dele nessa temporada. Tá, então aproveita que você já tá no embalo e fala um pouquinho do Dupree, que aparentemente começou até interessante ano passado, e aí eu não sei também te dizer se foi a comissão que optou por dar uma freada nele um pouco, ou se o desempenho dele que caiu mesmo. Não, o Dupree, o que ele parou na temporada passada foram aquelas dificuldades que a gente acompanhava na época do college dele, que não é um jogador totalmente lapidado para a NFL ainda. Na época de college a gente vê muitas qualidades boas, com todo o atleticismo que ele tem. É um cara proporcional ao TG em termos de velocidade, força, tudo mais, que pode trazer um bom resultado dentro de campo, desde que seja lapidado com certa técnica. Ele é um cara que, se ficar preso no primeiro bloqueio, ele não consegue se livrar mais, não importa quem esteja bloqueando ele. Pode ser um running back, um tight end, um left tackle, qualquer posição, ele não consegue sair de bloqueio. Grande maioria do que ele ganhava na época, das disputas que ele ganhava no college, era na pura velocidade. Ele tinha um first step pelo passo absurdo, que o left tackle estava no stance parado ainda, o Dupree já estava nas costas do quarterback, basicamente. Não sei se foi alguma orientação até do Tony para que ele procure usar as técnicas de jogo, mas ele não
não usou muito disso na temporada passada. Eu senti muita falta disso em comparação ao college. O ritmo de jogo também é totalmente diferente, eu sei disso, mas ele poderia ter explorado mais essa arma que ele tem. E essa foi uma das principais dificuldades que ele até comentou no ano passado, pela dificuldade que ele estava tendo dentro do jogo, que é a velocidade. Na NFL, os jogadores de linha ofensiva são muito mais ágeis que na época do college. Mas eu boto muita fé que o Dupree esse ano vai explodir. Eu tenho quase certeza que a gente não vai ter decepção com o Dupree como tá tendo com o Jarvis Jones. O Dupree chegou na liga muito cru, muito raw. Sabíamos disso quando draftamos ele. Na verdade, até a escolha dele nos pegou de surpresa. Ninguém achava que ele ia chegar na nossa pick. E a maioria da torcida ficou muito feliz com a escolha dele. Como o Ricardo falou, ele é um cara que utiliza muito do físico, muito na universidade, na época de ganhar as disputas. Porém, na NFL é outro nível. Na NFL você tá com o supra-sumo do college, tá com os melhores jogadores mesmo. E nem sempre o físico basta para você ganhar as batalhas. Esse ano aí que ele teve na NFL deve ter servido de aprendizado para ele, e eu também espero muitas coisas boas na próxima temporada. Espero uma progressão dele, que ele evolua o jogo dele. Tutores, como o Ricardo falou de novo, ele tem de sobra, então eu espero grandes coisas do Dupree na próxima temporada. Tá, a gente tem disputando posição no training camp 2 calouros, inclusive um deles a gente já mencionou bastante no nosso primeiro episódio falando de draft, foi o Tyler Matakevich, escolha de 7º round, e um 6º round desse ano também, Travis Finney. Tem disputando lá o Anthony Chiquillo, que foi 6º round do ano passado, LJ Fort, já é meio veterano assim na liga, vem de 2012. Dessa turma mais nova, a expectativa grande é só tentar buscar uma vaga de practice squad. Dá pra esperar alguma coisa deles em termos de elenco principal ainda? Talvez só o Chiquillo. O Chiquillo, ele teve no roster principal na temporada passada durante alguns jogos, e é o único desse grupo aí que eu vejo com real possibilidade de conquistar de novo essa vaga, de ficar nos 53. O Forte, o Matakevich, o Finney, pra mim, disputarão vaga no Practice Squad, e quem sabe, né? Agora, vaga no 53 mesmo, acho que só o Chiquillo. E acho que tá um pouco difícil até mesmo pro Chiquillo conseguir essa vaga no 53. Eu sou um pouco ao contrário disso. Eu acredito que o Finney, como comentei no episódio que a gente falou sobre os rookies, pela velocidade e por toda a habilidade atlética que ele tem, semelhante ao do Chase, acredito que ele vai ter um espaço de 53 por do Special Team. Mesma coisa o Matakevich, que é uma máquina de tackle. Esse time de vez em quando dá peca em algumas situações envolvendo nessa técnica que eu até já escrevi no site. Essas duas características que vão segurar ambos dentro de 53, junto com o Vince Williams e o Moult. E o próprio Chiquillo também acredito que vai ficar. É tradicional dos Steelers levar um caminhão de linebackers realmente para o roster principal, até porque a rotação nas últimas temporadas vem sendo muito grande de posição. Lembrando que a gente perdeu o Sean Spence na última temporada, né, que era o reserva de imediato da equipe, que foi pro Titans. O Vince Williams vai assumir muito bem esse papel, é um puta jogador o Vince Williams, eu gosto muito dele. É um cara bem semelhante ao Timon, sabe fazer tackles, jogo muito agressivo. Então acho que a gente já deu uma amarrada bem boa no grupo de linebackers. Creio que vai ter muitas surpresas pro training camp não, que vai fechar nesses nomes mesmo pro roster principal. Na verdade ainda tem 3 nomes aí que devem participar um pouco mais de rotação, que é o próprio que você citou, o Vince Williams, o Arthur Moulds. Arthur Moulds eu diria que é o segundo ali em termos de depth chart, e o Steven Johnson, que acabou de vir do Chargers que ele veio? Pra ser bem sério, não lembro agora. Eu também não lembro, eu sei que... não, foi dos Titans. Eu acho que não, foi do Bills, eu acho, não? Não, foi dos Titans. Ele era dos Broncos, aí saiu de lá, foi pros Titans e veio pra cá. Foi dos Titans. Eu prefiro dar chance pra molecada. Mas o Moulds chegou aqui sem muito holofote, semelhante a esses rapazes, e o Moulds hoje no nome certo na equipe, um dos jogadores mais queridos do roster. O Moulds é um backup muito bom. É aquele cara que a gente pode ter
ter confiança nele na rotação. O motivo de eu ter falado antes que eu não acredito que esses recém-chegados consigam vaga no 53 é justamente por isso, porque eu acho que daremos mais, digamos, nós iremos preferir, talvez, por exemplo, a experiência do Steve Johnson do que o Matakevich ou então o Finney. E pelos últimos anos eu acho, e pelos últimos anos esse meu pensamento talvez ganhe um pouco de força, já que os jogadores de sexto, sétimo e quinto round têm ficado mais no practice squad mesmo. Tá, o Moulds, ele foi draftado pelo Bills em 2010, tá no Steelers desde 2014. O Steven Johnson foi draftado pelo Broncos em 2012 também e estava no Titans ano passado, veio agora pro Steelers. E o Vince Williams, a escolha draft dos Steelers mesmo, sexto round de 2013. Mas enfim, eu acho que é isso mesmo. Eu diria que depois abaixo dos dos 5 que a gente começou, James Harrison, Lawrence Timmons, Ryan Shazier, Jarvis Jones, Bud Dupree, abaixo desses 5 estariam esses 3 que a gente mencionou agora. O Steven Johnson, Arthur Moulds e Vince Williams. Correndo um pouquinho por fora, o Matakevich, o Chiquilho e o Travis Finney. O resto, eu imagino que sejam mais para completar elenco mesmo. Ou Special Teams Player. Nessa contagem, então, já temos 8 nomes que me parecem ser certos no roster. Então, mas geralmente nós levamos 9 linebackers, isso eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano, o nosso roster de 53 a gente geralmente leva 9 nomes. Portanto, talvez... Oi, Ricardo, diz aí. Não, se for 9 a 10, é por ser a base da defesa, né? 3-4, joga com 4 linebackers e a rotação vem sendo muito grande nas outras temporadas, e tanto como os side linebackers quanto os outside linebackers. Por isso que eu ainda boto mais fé que os rookies devem ficar no roster final dessa temporada. Então, tem outros 2 nomes aqui, mas que eu acho que não vão fazer grande disputa. O Jordan Zumwalt e o Mike Riley. Já tinha esquecido do Zumwalt. O Zumwalt já tem quanto tempo no Steelers? Deixa eu ver aqui. Porque ele sempre no training camp, na pré-temporada e volta. A temporada passada ele até jogou algumas partidas e eu lembro que ele não foi mal, ele até foi bem diante das situações, talvez não suficiente para ficar no roster final, mas para ir pro practice squad pelo menos. Mas o cara se machucou de novo, foi dispensado. Aí nessa off-season já contrataram ele de novo. Então deve ficar nessa vida mesmo peregrina de ir e voltar. Tá. Tem alguma coisa ainda de linebacker, Germano? De linebacker, acho que não. Acho que a gente conseguiu dar um resumo, falar de todos. Na verdade, talvez a gente precise, não é nem precise, a gente pudesse falar um pouco mais do Vince Williams, que é talvez o principal reserva dos inside linebackers aí. E talvez no futuro até ganhe a posição do Timmons, né? Com o Timmons saindo, seja para outro time ou seja se aposentando, ele talvez não, ele provavelmente ficará com essa posição na defesa. O Williams que no começo viveu entre o amor e o ódio da torcida, mas o ódio porque ele teve que ser titular nas pressas, porque eu acho que foi o Fute que se machucou no primeiro jogo daquela temporada, e o Williams teve que ser titulado pelo resto da temporada, e não diria que foi tão bem assim. Ele foi bem para uma escolha de sexta rodada, porém uma boa parte da torcida não gostou muito da atuação dele, coisa que mudou nas temporadas seguintes, ele sendo um pouco mais consistente e aprendendo mais como se joga na NFL. Então é isso, a gente fecha aqui essa posição de linebacker. Vamos falar de defensive ends, de defensive lineman, inclusive começando com defensive end. Cameron Hayward, talvez não, com certeza o nome mais forte da linha defensiva dos Steelers, mais uma escolha de primeiro round em 2011. Você vê que a gente tradicionalmente investe muita escolha alta em defesa, e Hayward foi o cara de defesa que teve mais snaps. Não, mentira. Foi o cara da DL que teve mais snaps. 88% são 976 snaps, com mais 32% dos snaps de special teams. Então é realmente a grande referência que a gente tem de linha defensiva. Hayward, que também no começo não foi tão bem, nas primeiras acho que 3 temporadas ele não rendia o esperado, tanto que muita gente não gostava dele, porém que mudou completamente e ao lado do Timmons é o líder da defesa. Não são os 2 jogadores que, na minha opinião, são os, como vou utilizar a expressão que o Danilo falou, os pilares
da defesa, ele e o Timmons realmente são os pontos de referência. O Hayward, poxa, muito underrated na liga. Ele é um jogador talvez seja o jogador mais importante da defesa. Não sei se seria ele ou o Timmons, mas estamos muito bem servidos de defensive end, tanto com o Hayward como com o Tweed. É outro que eu sou muito fã, e eu juro como não tem nada a ver o fato dele e o J.J. serem de Ohio State. Só coincidência, né? É o estilo de jogo do Hayward que eu também sou muito fã do que ele traz, a dimensão que ele traz pro ataque. Pra defesa, desculpa. De ser aquele cara bem agressivo, uma mentalidade bem tática, consegue alinhar bem esses dois pilares que é fundamental para jogar na linha de defesa do Steelers. Você falou até bem com relação, ele demorou para encaixar, porque é difícil jogar na linha defensiva do Steelers. Muita gente pensa que é só chegar e pronto, vai pra do quarterback. Não. Tem que ter muita noção tática. E o Hayward sofreu essa dificuldade no início, mas hoje é unanimidade no time. Infelizmente, a posição que ele joga hoje, que é um DE na formação 3-4, não é algo que a liga olhe com muitos olhos para ter destaque, como um J.J. Watt da vida, um Wilkerson, algum outro DL que tenha espalhado aí pela liga e que a mídia gosta tanto. Mas o Hayward é aquele cara que tá nem um pouco aí para isso, porque ele desempenha o papel dele e desempenha muito bem, por sinal. O capitão nato da defesa, quando o ataque tá em campo, ele não senta em nenhum momento, ele fica na beira do campo gritando pelos seus companheiros o tempo todinho. O que me preocupa no Hayward é essa quantidade de snaps que ele tem, não ter descanso. Aí essa quantidade absurda de snaps. Tanto ele como o Tweet, né? A gente vai falar agora sobre os DLs e eu acredito que vai ter um pouco de descanso mais nessa temporada. Que ano passado foi algo fora do comum pros dois. Os caras devem estar deitados até hoje de cansado, porque não saiu de campo em nenhum momento. E o que mais também caracteriza os dois, né? Já aproveitando, deixa eu falar do Tweet, é que eles correm muito dentro de campo, dão tiradas de 40 jardas para ir até o fundo do campo, correr atrás do running back, e eles vão se arrastando, mas vão. É uma característica boa, mas que deixa os caras totalmente esgotados, né? Pro jogo, e ter quase 90% dos snaps para a posição deles é algo que a gente precisa mudar nessa temporada. O Hayward fez 88% dos snaps, o Tweet fez 79% e o próximo defensive end que tem é o Cam Thomas com 17%. Isso na temporada passada. Então a diferença é gigantesca. Por um momento eu pensei que o Cam Thomas ainda estava no time. Eu quase que caía da cadeira aqui. Pelo amor de Deus, faça isso não. Não, esse já foi, meu filho. Graças a Deus. Já foi, deixa eu ver, inclusive foi pro Los Angeles Rams. Aproveita o sol, pega uma prainha, fica de boa aqui longe de Pittsburgh, que tá bom demais. Até porque jogar ele não vai, né? Com aquela defensive line de lá, com aquela DL de lá, ele não vai nem cheirar o campo. Apesar, a gente falou bastante do Hayward, do Tweet que surpresa fantástica, assim, ok, ele foi escolha de segundo round sem esperar alguma coisa, mas acho que poucas pessoas esperavam que ele fosse progredir tão rápido, a ponto de ser um titular tão absoluto assim na posição. Pra um cara que não começou tão bem, ele até subiu muito, cara, subiu muito mesmo. Como a gente já comentou até em outros episódios, o Tweet é um ponto fora da curva em toda a história recente do Steelers, pela velocidade que ele teve de entender logo como funciona essa DL, como joga taticamente, como se pensa um jogador de DL do Steelers. E o que eu gosto do Tweet é a característica semelhante do Hayward, que ele joga com muita raiva. O Tweet tem uma mão grande, uma mão pesada, que ele vai pra cima, e quando você olha a cara do Tweet, você é a cara de um menino ainda. O Tweet é um jogador muito novo. Eu fico muito feliz até em ver jogadores novos, como tanto o Tweet como o Chazier, já subindo um patamar hoje que a gente tava precisando de um jogadores jovens como esse pra montar o pilar do nosso futuro, né? Porque a gente sabe que o front seven é basicamente tudo nesse do Steelers. Então, o Butler chegando agora, só teve uma temporada como coordenador defensivo, o Tweet vai entrar agora na terceira temporada com o Chazier. Então, a gente pode esperar muita coisa boa nos próximos anos desses novos nomes pra nossa defesa. Tweet que foi, na minha opinião, talento de primeira rodada, que caiu pra segunda. Eu lembro que na época do draft de 2012, 2013, não lembro agora.
o tweet é 2014. 2014. Eu estou viajando. Enfim, eu lembro que na época do draft de 2014, diziam que o Tweet era talento para pro top 15, digamos. Porém, ele não teve uma temporada tão boa assim no Dame, acabou caindo para a segunda rodada. Foi aquela escolha que todos sabíamos que os Steelers, se ele tivesse disponível, ia fazer, porque ele tem a cara do nosso time. Nossa posição de defensive end tá pronta, tá feita para os próximos anos, e essa dupla ainda vai dar muito o que falar, ainda mais na defesa do Butler, porque na nossa última defesa, na do LeBeau, nós sabemos que os defensive ends eles serviam mais para ocupar a linha ofensiva e deixar os linebackers fazerem o trabalho, irem atrás do quarterback. Porém, na defesa do Butler, eles têm mais cara, então eles talvez até apareçam um pouco mais e ganhe mais destaque com isso, e na última temporada mostrou que eles são capazes e muito capazes de chegar no quarterback adversário. Que o Hayward liderou a equipe em sacks na temporada passada, então isso já mostra um pouco que o Germano falou da liberdade que eles têm mais de ir atrás do quarterback sobre o comando do Butler. Alguém mais vai falar alguma coisa do Twitter ou do Hayward? Não, só completar assim, que eles têm essa liberdade toda, e na NFL de hoje isso é quase que obrigatório. Você não pode ter só pressão por fora da linha, você também tem que conseguir fazer pressão por dentro. Foi assim, por exemplo, que o Denver teve o desempenho defensivo que teve. Sim, com certeza, com certeza. E falando só, fechando um pouco mais sobre o assunto tweet, Germano comentou que é um jogador de talento de primeira rodada que é para segunda, com toda certeza, e passa por aquilo. A posição que o tweet joga não é algo muito comum para a liga, que o pessoal busca até talentos lá em cima para suprir essas necessidades. Poucos times usam os DLs como a gente usa aqui. Então, tanto o Hayward como o Tweet são casamentos perfeitos, são fits ideais para a necessidade que a gente tem hoje. Falando, já adiantando um pouco o assunto, teve a escolha dessa temporada, né? O Hargrave, que a gente já comentou muito também sobre ele, que tá seguindo o mesmo caminho dos dois para fechar essa linha para o futuro ser algo espetacular. Tem um outro ponto muito interessante dessa nossa linha defensiva, que é a disputa de posição pela vaga de nose tackle. O McLendon, que era o titular, apesar de não ter jogado tantos snaps no ano passado, ele fez coisa de 35%, saiu, foi pro Jets, foi tapar o buraco do Snacks lá no Jets, e agora a gente ficou com o Big Dan McCullers e o Javon Hargrave para disputar essa posição. Dois jogadores novos, dois jogadores sem tanta experiência, o Hargrave sem nenhuma experiência, na verdade, porque é rookie, e o McCullers quase sem nenhuma experiência, porque pouco entrava. Na verdade, ele entrava raramente, principalmente em situação de goal line, pelo tamanho que ele tem. Então, a posição dos técnicos, ela tá uma incógnita. Não sabemos quem. Se eu tivesse que chutar, se eu tivesse que tentar adivinhar o que vai acontecer, eu diria que no começo da temporada o McCullers ele será o nose tackle titular, e porém nos sub-packages, que o esquema que nós mais utilizamos da temporada passada, imagino que quem ganha a vaga ali de interior lineman seria o Hargrave pelo estilo de jogo dele, porque ele é um cara que ele penetra mais, é um cara que vai mais atrás do quarterback, e então seria mais ou menos isso. No 3-4 eu imagino que o McCullers ele ganha a vaga por ter mais experiência no time e por ser, digamos assim, mais compatível com a posição, e um cara que tem que o trabalho principal seja ocupar dois bloqueadores, enquanto o Hargrave ganha essa posição quando estivermos em sub-package pela sua capacidade maior em ir atrás do quarterback. O Hargrave, como até o Hayward comentou ao longo do minicamp, dos OTAs, chegando semelhante com o Dupree chegou na temporada passada, ainda tem muito a lapidar ainda para o nível da NFL. O Hargrave é um monstro, como a gente já viu no tape dele, já comentou sobre ele, mas ele vem da FCS, vem meio da segunda divisão do college football. O nível técnico não é lá um dos melhores, mas o cara que se destacou completamente, e até no Senior Bowl, quando ele jogou contra o pessoal da primeira divisão, ele teve seu destaque, e é um puta jogador, é um jogador muito bom. Como eu comentei até no primeiro episódio, talvez a minha escolha favorita de todo o draft foi o Hargrave, jogador muito valioso, caiu na terceira rodada no nosso colo, é aquele jogador que sempre cai nas mãos do Steelers, parece, sai ano e entra ano, vai sempre acontecer uma dessa pra gente.
realmente, como o Germano comentou muito bem, o Hargrave tem esse estilo de ser mais livre, ser um bom pass rush, teve a quantidade muito grande na sua carreira universitária, mas acredito que o McCullers também vai começar a temporada como titular. Até o Hayward comentou que o Hargrave vai ter que esperar seu tempo, porque tem caras no elenco que já tá há mais tempo esperando a sua chance, e do jeito que o Tony é, pelo que a gente conhece, vai dar chance pro McCullers mostrar seu valor, se ele vai poder ser o titular essa temporada ou não. Acredito até que o Hargrave vai conseguir pegar essa vaga do McCullers, que parece ser um cara muito mais situacional para goal line, situação de terceira descida, que o McCullers entra para segurar tudo ali no meio e o Hargrave entre mais. Com o Butler está tendo uma tendência de até jogar sem esse cara no meio, jogando mais aberto, com a penetração puxando pro meio, com o Hayward e o Tweet, sem aquele cara que fique sempre ali no meio da DL, como foi o Hampton por muito tempo, que essa formação meio que na níquel, com três cornerbacks, safeties, linebacker e dois jogadores na linha defensiva e aquele caminhão entrando pelo meio da defesa, no meio ali pelas trincheiras, atrás do Hayward e do Tweet. Que o Hargrave vai ter sucesso nessas situações. O McClendon é um cara que vai se fazer falta. Eu gostava do McClendon, apesar de não ser um estilo discreto, ele era muito bom contra o jogo terrestre, era um dos melhores na liga nesse quesito. Boa contratação do Jets, a gente não renovou ele, não ter até falta de espaço para ele aqui dentro de nova situação, novas formações que o Butler tá mostrando fazer, e a chegada do Hargrave também influenciou diretamente, isso até deixar o McClendon um pouco de lado. Pois é, um outro ponto que a gente falou bastante até nesse mesmo programa foi a quantidade de snaps sobre-humana que o Hayward e o Tuitt receberam na última temporada. Quem é que pode, do restante dos defensive ends que a gente tem no elenco, quem é que pode chegar e dar uma aliviada nessa pressão? Seria um Ricardo Matthews que acabou de chegar, por exemplo? A pergunta é quem pode ou quem deve. Um pouco de cada, né? Tem alguns nomes que podem, com certeza, tentar aliviar um pouco. A questão é que não sei se esses nomes serão capazes de aliviar um pouco o Tuitt e o Hayward com qualidade. Realmente isso eu não sei. Tem o Matthews, que chegou agora, que veio do Chargers, um veterano. Tem o LT Walton, que foi rookie da temporada passada, que também ficou um bom tempo no roster principal. Porém, não é muito encorajador. Não temos realmente... Coisa que nos linebackers nós temos, digamos assim, é abundante, que é o número de bons reservas que nós temos. O depth da posição é muito bom. Infelizmente, na defensive line não temos isso e dependemos muito tanto do Hayward como do Tuitt. Eles jogam nos dois sentidos, tanto na quantidade de snaps quanto na qualidade deles, porém, quando precisamos descansá-los, não temos alguém que consiga, digamos assim, segurar o rojão. Infelizmente, tem sido um dos nossos pontos fracos na defesa. Para ser aquele backup, confiança realmente, hoje, a gente não tem ninguém que se mostrou à altura de substituir dignamente, o que vai ter tanto impacto quando o Hayward de tudo sair. Até porque se a gente esperar alguém que substitui na mesma altura, é complicado dentro do nível técnico deles. Mas eu tô curioso para ver um pouco mais do Walton nessa temporada. Acredito que ano passado foi aquele ano de transição, durante a pré-temporada ele teve alguns bons momentos. Vamos ver esse ano, como ele vai estar um pouco mais fisicamente adaptado, que ele chegou mais puxado pro lado de DL DT, não como o Hayward e o Tuitt, tá um pouco mais em forma. O próprio McCullers, desde que chegou na equipe, vem tratando muito com relação a isso, com relação ao seu peso, que ele chegou aqui. Eu sei que para jogar na posição do cara tem que ser pesado, mas o McCullers, desde a época de college, sofreu com esse sobrepeso. Inclusive, na época do draft, ele era um dos melhores prospects do país, da posição. Mas por conta do peso dele, ele foi caindo e saiu no nosso colo na sexta rodada também. McCullers, eu lembro um pouco, um período antes do draft, o McCullers estava contado no primeiro dia, no segundo dia foi uma absurda, e caiu no terceiro. Pode ter sido isso a razão do Billings, que era tão querido por nós antes do draft dessa temporada, ter caído pro terceiro dia no colo do Bengals. E o McCullers vem sendo tratado com relação a esse sobrepeso que ele tem, e hoje a gente já vê que ele está mais atlético. Acredito que vai ter, como eu já comentei antes, sua chance
nessa temporada, porque é o que o Tony faz quando vê que o cara tá lá na fila esperando pacientemente, vai dar chances pra ele conseguir o espaço dele, vai depender só do McCullers, vai ser titular ou não. Agora, se ele vai manter ao longo da temporada, não tem como a gente saber hoje. Beleza, tem para essa posição de linha defensiva também tem toda uma série de jogadores que são trazidos para ver se alguém rende no training camp. Rashad Lyons, Johnny Messi, Jordan Berry, o C. Walton, que o Germano mencionou já, Lavon Hooks, Roy Phelan e o Davante Ziegler. Talvez desses não saia nenhum jogador para rotação do time mesmo. Exatamente. São vários nomes, mas que é aquele negócio. É quantidade em vez de qualidade. Você junta todos e não sai um. Não temos nenhum reserva de confiança. Não temos ninguém para, na verdade, talvez até a gente talvez até tenha. Porém, não para posição de defensive end mesmo. Mesmo nos sub-packages a gente consiga botar o Hargrave ali, o McCullers talvez, para tentar descansar um pouco o Tweet e o Hayward, mas na posição de 5 technique ali no 3-4 base, realmente é complicado a gente achar alguém desses nomes aí para substituí-los durante uma boa porção do jogo. É torcer para que ninguém se machuque, é torcer para que ninguém fique fora por alguma razão, porque se isso acontecer, teremos grandes problemas. Tem alguma coisa desses outros nomes, Ricardo? Só parafraseando muito o que nosso amigo Zé gosta de falar quando chega nesses nomes, muita gente vem fazer coluna de férias no Steelers, né? São jogadores que a gente não espera nada. Vamos ver o que é que vão aprontar na pré-temporada. De vez em quando um nome se sobressai, fica no practice squad, alguém se machuca, o cara vai pro roster principal. Pronto, não é jogadores badalados da liga ou badalados na época do draft que foram cair. Esses aí, o único que eu me recordo um pouquinho agora é o Rashad Lyons, que veio na temporada passada. E só tem quem elogie ele, que viu que ele entrou bem nos minicamps, ele entrou bem, tem experiência já na liga, porque não é um veterano, tem só 23 anos, se não me engano. Não sei bem a idade dele agora, não lembro agora. Mas já tem experiência de jogo dentro da NFL. Então pode ser que ele surpreenda de alguma forma. A gente sabe como é jogar na linha defensiva dos tantos nomes nos últimos anos, nomes só Brett Keys ou Aaron Smith, não eram nomes badalados e conseguiram espaço que conseguiram na equipe. Então pode ser que algum desses também consigam se encaixar aqui por pura tática, o esquema tático de jogo. Quem sabe o que acontece com essa DL do Steelers? Talvez o nome atualmente tivesse solidificado como esse reserva número 1 tanto do Tweet como do Hayward, seria o Josh Mauro, né? Que infelizmente saiu daqui, foi para Arizona e lá ele tem encontrado sucesso como reserva, mas tem encontrado sucesso. Sim, o Mauro exatamente, seria um nome bastante interessante aqui. Tanto Mauro como o Nick Williams, né, que também saiu daqui foi pro Chiefs. Era aquele negócio, na época, o Nick Williams era no Chiefs. Não, mas o Mauro ele tem entrado. Não, o Nick Williams atua em algumas situações, não tendo destaque enquanto o Mauro tem no Cardinals, mas entra lá pelo lado do Chiefs. Realmente do Nick Williams eu não sabia. Então são dois nomes que estavam aqui. Na época a gente até falou muito do Mauro, que o Mauro devia ter o seu lugar garantido no 53, que ele estava no practice squad. A gente também não esperava que alguém fosse ligar. A DL do Steelers em outra DL é totalmente diferente. A DL do Steelers é muito ímpar na liga hoje, mas o Cardinals a gente sabe como é que funciona aqui com os Steelers. Já atentou a isso, viu o talento que tinha aqui dando sopa, foi lá e pegou, e o cara também não ia recusar jogar no elenco principal, né, do equipe. Como o Cardinals ainda, que veio no acrescente há algumas temporadas já. Disputar campeonato, obviamente ele ia. Aceitou o convite para ir para Arizona. Foi bem lembrado pelo Germano não citar o Josh Mauro. Tá, então, dito isso, a gente pode fechar o programa de hoje. Vocês têm mais algum nome que vocês queiram trazer? Mais alguma consideração defensivamente falando? Eu só tenho mais uma coisa a falar, na verdade. Eu fico triste porque nesse podcast não tivemos nenhum jogador patrocinado, apesar da presença do Ricardo aqui. Infelizmente o Caio não pôde participar e também não pôde falar de um jogador desconhecido que para ele com certeza vai fazer barulho essa temporada. Mas só isso, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de cada jogador aí do front seven, posições que, poxa, os Steelers tem grande tradição e que esperamos bastante
bastante para essa próxima temporada. Ao contrário da secundária, são duas unidades, né, a defensive line e os linebackers, que nós esperamos bastante. Nós esperamos que eles rendam bastante com a nossa defesa conseguir melhorar. O que eu tenho a falar são duas coisas que eu até deixei escapar, porque geralmente nos outros episódios eu vinha fazendo isso, sempre soltar alguma bold prediction de essa série de jogadores. Vou soltar duas aqui logo para encerrar aqui o podcast de hoje. Jarvis Jones ou Bud Dupree, não os dois, ou Bud Dupree vão conseguir mais de 10 sacks nessa temporada. Rapaz. E a principal, que aí o Germano falou que não teve no patrocinado, vai ter um pouco puxado aí esse patrocinado com relação ao Chazier. Me deu o Chazier com 16 jogos na temporada, com 90% dos snaps, e eu digo categoricamente que o Chazier vai disputar muito, muito o prêmio Defensive Player of the Year. Anotem isso, pode anotar. Me deu o Chazier 16 jogos na temporada e 90% de snaps, sem se machucar. E o Chazier vai disputar essa posição, esse prêmio, pode ter certeza disso. Rapaz, quando o Ricardo fala bold prediction, é bold prediction mesmo. Meu amigo. Não, agora você imagina que semana passada, não, 2 semanas a gente falou de wide receivers. A previsão era Antonio Brown 2.000 jardas. Se ele pega 2.000 jardas, ele é automaticamente jogador ofensivo do ano. Ponto. Sei não, hein? O Big Ben, eu falei naquele dia que o Big Ben vai quebrar o recorde do Peyton Manning na temporada. Puta merda. Aí então você tem 2 jogadores disputando, 3 jogadores, porque a gente também previu coisas muito boas do Le'Veon Bell. 3 caras disputando o jogador ofensivo, com mais um disputando o jogador defensivo. Eu acho que a gente tá mirando um pouquinho alto. Nada. Tudo Steelers é assim mesmo. Ainda mais eu. Isso porque ano passado ainda, eu nunca esqueço, eu participei do Fumble com o pessoal do 10 jardas. Eu falei também categoricamente do Martavis Bryant, que o Bryant já ia quebrar o recorde de recepções para touchdowns dos Steelers em uma temporada. Ia anotar mais de 20 touchdowns receber o Bryant. Se ele tivesse jogando essa temporada, ia falar a mesma coisa. Se brincar, ia chegar perto do recorde do Randy Moss. Não ia bater, mas ia chegar perto. Ok, então. Com isso a gente fecha essa edição. Vocês viram aí, papo de linebackers, defensive linemen. Você pode ouvir o Black Yellow Brasil acessando o iTunes, a galera lá do iOS, tá lá o podcast, assina, avalia o podcast no iTunes. Isso é muito importante, isso ajuda a divulgar o programa para mais pessoas. Deixa sua mensagem. Se você é de Android ou Windows Phone, você tem no post, você tem um link pro feed. Você assina e recebe automaticamente assim que o programa sai. Você pode ouvir a gente também no Stitcher, no Deezer, sites agregadores, o narrador.co, o Podflix, YouTuner, toda essa galera tá lá. E a grande novidade, acho que já saíram 4 programas, a gente não pôde anunciar isso, por questão temporal de gravação e anúncio. Você pode ouvir agora a gente no fambonanet.com.br, tá? A gente firmou essa parceria do Steel Curtain com o Fambonanet. Acho que quando a gente fez reuniões lá no Fambonanet pra ver o que a gente ia fazer nessa temporada, eu disse desde o começo, olha, o podcast que a gente precisa trazer pra cá é um sobre Steelers e é com a turma do Black Yellow. Não tem como a gente ficar sem essa galera gravando aqui. Então, fambonanet.com.br, siga no Twitter pra receber também notificação de quando sair o episódio novo, @fambonanet, @blackyellowbr, confira os textos no steelcurtainbr.com. Eu acho que é isso que a gente tem de recado. Tem mais algum, Ricardo? Não, só compartilhar, né? A gente começou tão animado pra falar sobre a pauta de hoje. Deixa eu até passar despercebido essa parceria que a gente firmou, né? O Black Yellow BR, o Steel Curtain BR, junto com o Fambonanet. Tudo pra ser um sucesso ao longo da temporada. Agregar o conteúdo, a técnica, tudo mais. Que essa temporada promete ser muito boa pra gente. Então, a torcida tá cada vez mais crescendo. Tá todo mundo querendo saber mais sobre os Steelers. Agora tem mais essa opção para que possa acompanhar. Todo mundo muito feliz com essa nova parceria e vamos lá. Tá começando só agora. Beleza, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui nessa semana e até semana que vem.